Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na sua TV Horizonte. Agora eu tenho uma dica para você que precisa de uma proteção veicular ou para você que está insatisfeito com a sua proteção veicular. Confira aí o recado da Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. 0800 944 5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Então, pessoal, vocês estão precisando de uma proteção veicular ou estão em busca de uma empresa que possui credibilidade, com serviço diferenciado e um preço especial, faça como o goleiro Fábio e o goleiro Vitor. Procure a Bem Protege. Antes da gente falar do Cruzeiro, tem que apresentar aqui Vinícius Andrade, que chegou no segundo bloco aí. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Hoje vamos falar com o Cruzeiro aqui. Deixa eu apresentar o Cruzeiro. Eu vou passar para você passar, porque esse jogo foi muito esperado. Então, vamos falar agora do Cruzeiro. Cruzeiro, enfim, entra em campo hoje, 9h30 da noite no Mineirão, para enfrentar o Deportivo Lara da Venezuela, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo B da Libertadores da América. Lateral Edilson falou sobre as dificuldades do jogo. Eu acho que a Libertadores, a grande dificuldade e diferença dos outros campeonatos é que a gente não conhece a maioria dos jogadores. Independente de time, muda-se países, então isso dificulta bastante. Mas cabe a todos os jogadores pegar no banco de dados ali do pessoal do Cruzeiro, estudar o time deles, porque a gente espera um jogo super difícil, sim. Porém, eu sempre cito, no nosso vestiário, a gente está diante do nosso torcedor, a gente está na nossa casa, então a gente tem que imprimir o nosso ritmo, tentar jogar em cima deles o tempo todo e que a gente possa fazer um gol logo no primeiro tempo para que possam se abrir mais espaços e também, se não ocorrer no primeiro tempo, a gente pede sim a paciência do torcedor, porque a gente não vai mudar o nosso estilo de jogo, que é tentar tocar a bola, girar, encontrar espaços para que a gente possa fazer um gol. Vinícius Andrade está aí, o Edilson dizendo das dificuldades, a principal dificuldade é não conhecer o tipo Deportivo Lara. Mas a gente sabe, né? Futebol venezuelano, te surpreende? Isso pode ser uma dificuldade? Acho que não, Breno. O Cruzeiro é muito favorito e o Edilson ali está na função dele, né? De pregar o respeito, de falar que o jogo vai ser difícil, mas eu, sinceramente, não espero dificuldade nenhuma. Acho que o Cruzeiro vai atropelar o Deportivo Lara. Ainda que o Mano quisesse hoje poupar os 11 titulares, colocar só os reservas, o Cruzeiro seria muito favorito para bater a equipe venezuelana. A gente vê um crescimento, sim, do futebol da Venezuela. A própria seleção venceu há pouco tempo, há poucos dias, a Argentina. A seleção de base foi finalista de Copa do Mundo na sua categoria. Mas o campeonato venezuelano é muito fraco ainda, né? Alguns jogadores conseguiram sair da Venezuela e jogar em outros mercados. Mas o campeonato local é muito fraco e o Cruzeiro tem total condições de vencer hoje o jogo e vencer bem. Acho que vai ser uma partida até parecida em termos técnicos com os jogos do Campeonato Mineiro, contra equipes do interior. Acho que vai ser um desnível técnico gritante entre Cruzeiro e Deportivo Lara. E para complicar mais, né, Fred, a gente pode dizer que tem toda essa situação psicológica para o jogador venezuelano do que está acontecendo na Venezuela. O time chega aqui ontem, ia treinar na Cidade do Galo, o treino ia ser 10 horas, aí o treino atrasou, não conseguiu fazer o reconhecimento do estádio, não foi ao Mineirão, as malas extraviaram, quer dizer, é muita coisa, né, conspirando, né, para poder abalar aí o lado psicológico dos jogadores. Né? É verdade. Além de tudo, você tem jogadores que não puderam nem vir para Belo Horizonte porque estavam com o passaporte retido por problemas diplomáticos na Venezuela. Um deles era até titular, um volante do time titular, não pôde vir. Mas 3 jogadores também não puderam vir com esse jogo. Ele está apenas com 20 jogadores, a conta do chá ali para pôr no banco de reservas. É claro que todo esse aspecto político, o caos que a Venezuela vive, tem que ser levado em conta. Mas os jogadores têm uma realidade um pouco diferente da população venezuelana. A gente viu nas coletivas, nas entrevistas com eles, estão até muito tranquilos. Claro que citaram também sobre o problema que o país como um todo vive, mas o futebol lá também tem uma
vamos dizer assim, uma bolha de segurança para eles. Mesmo assim, o Vinícius falou sobre a questão do campeonato venezuelano. Tive a curiosidade de pesquisar. No campeonato local, o Deportivo Lara é o 10º colocado, em 20 clubes, no campeonato da Venezuela. Então aí a gente já vê a dimensão do time do adversário que o Cruzeiro vai enfrentar. O Cruzeiro, até hoje, na Libertadores, ganhou de todos os times venezuelanos que enfrentou. Só que não foi essa facilidade toda também, não. Teve placar 2-0, 3-0. Não vai pensar, vai chegar lá e vai fazer 6, 7. O futebol hoje já está nivelado, a gente sabe disso. O Cruzeiro tem exibido um nível de atuação muito alto, mas não vejo tantas facilidades em termos de sair metendo uma baita goleada. Pode acontecer de acordo com o andamento do jogo. Mas se chegar uma vitória de 2-0, que seja 3-0, tá ótimo, liderança do grupo garantida, é isso que importa. Agora, Filipão, Mano Menezes tem aí, vamos colocar a força máxima, né? Ele não tem à disposição só o Thiago Neves e o Raniel, mas tem todos os jogadores que vêm jogando aí. Acho que a conversa que a gente teve ontem aqui para montar o time, acho que todo mundo tem na cabeça agora o time titular do Cruzeiro. Meio de campo é Henrique, Lucas Romero, Robinho, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Fred. Não foge disso, né? Provavelmente a escalação do Cruzeiro para o jogo de hoje. Mano vem dando ritmo para esses jogadores, vem dando entrosamento para esse time. Marquinhos Gabriel entrando, mas hora entra o Rafinha, que tem a mesma característica. Então não muda o modelo de jogo do time do Cruzeiro. O Mano vem mantendo o mesmo modelo, vem dando entrosamento aos jogadores. E quando você tem entrosamento, tem o mesmo modelo de jogo, você vê que o time começa a render mais. O jogo contra a Patrocinense teve um entrosamento maior entre Rodriguinho, Robinho, Marquinhos Gabriel. Talvez a melhor partida do Cruzeiro no ano. O gol cedo ajudou o time do Cruzeiro a deslanchar o placar. E acho que da mesma maneira que foi contra a Patrocinense. O Cruzeiro fazendo um gol cedo hoje, tem tudo para construir um placar elástico. Se demorar um pouquinho, entra um pouquinho a ansiedade do torcedor, aquela vontade de fazer o gol mais rápido, mas o Deportivo Lara vem e acho que até se perder de pouco para eles está de bom tamanho. Consegue uma derrota por 1 gol, 2 gols de diferença aqui no Mineirão, e aí pensa em alguma coisa lá para frente, ou classificar para a segunda fase, num grupo que talvez é um pouco acessível, ou tentar brigar pela 3ª posição e ir para a Sul-Americana. O próprio Edilson falou aí na coletiva que vamos buscar um gol rapidamente para poder, de repente, matar o jogo. Até porque, né, Vinícius, eu comentei isso aqui ontem. Para o Cruzeiro, quanto mais rápido liquidar o jogo, para o Mano poder mudar um pouco o time, já pensando na semifinal do domingo. Ele tem que, de repente, poupar alguns jogadores já para entrar com tudo no domingo. É verdade. Bem lembrado, o Felipe falou contra o Patrocinense. Isso ajudou bastante, né? Fazer um gol no início. Só que acho que não pode isso transformar numa ansiedade, né? Tem que fazer o gol, tem que ser obrigado a fazer um gol nos primeiros 10 minutos. O time vai jogar com naturalidade. Se o Cruzeiro se impor, jogar o futebol que sabe, tem tudo para fazer um gol cedo pela fragilidade do adversário. O Cruzeiro vai com tudo, deve com força máxima para essa partida, porque a gente está falando de Copa Libertadores. E Libertadores nem se compara o nível de importância com o Campeonato Mineiro. Mas se for analisar Deportivo Lara e América, o mais coerente seria poupar no jogo de hoje com força máxima contra o América, que é mais time que o Lara. Mas não dá para fazer isso porque Libertadores você não pode brincar, né? Tem que entrar com seriedade em todos os jogos. Pois é, Fred, e aí a gente está sempre falando aqui do nível dos times, do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro fez um jogo na Libertadores, fora de casa. Vai fazer, eu acho, de repente, o segundo grande teste, né? Ou você acha que contra Atlético e América, esses jogos do Campeonato Mineiro, dá para a gente dizer que foram testes e o time, pelo que tem apresentado no Campeonato Mineiro, você acha que já é o potencial que o time tem ou é uma vamos dizer assim, uma enganação, uma falsa realidade pelo nível do pessoal aqui? Não acho que seja o potencial ainda que o Cruzeiro tem. Eu vejo que o Cruzeiro ainda tem como crescer diante de adversários mais qualificados. Mas também não vejo o Deportivo Lara como um teste. Eu acredito que o Cruzeiro vai sim se impor, vai vencer até com certa tranquilidade, mesmo que não seja uma sonora goleada, mas vai vencer bem. Eu acho que os adversários, o próprio Atlético e o América, já seriam testes maiores do que o Deportivo Lara. Tudo bem que o Deportivo Lara empatou com o Emelec. O Emelec é considerado como se fosse a 3ª força do grupo. Mas em casa, eles empataram com o Emelec. O Cruzeiro tem que fazer a parte dele. Deixa que depois eles se matem entre eles lá, no bom sentido, né, gente? Pelo amor de Deus, estamos falando de Venezuela. Eles resolvem entre eles, Emelec, Deportivo Lara e Huracan, quem vai ficar com a 2ª posição, quem vai para a Sul-Americana. O Cruzeiro tem que chegar, impor seu futebol e ser líder desse grupo. Mas é um jogo para a gente também ver aquela estratégia de todo mundo atrás, marcando, né? Porque deve vir uma retranca muito forte, né? E aí, como é que você vê o Cruzeiro
taticamente, Vinícius, né? Nós estamos falando aí do Fred na frente, do Rodriguinho encostando nele, do Marquinhos Gabriel. Quer dizer, e nós vamos ver no banco um David, né? Que tem entrado muito bem e num jogos como esse, que tem uma retranca, poderia ser um jogador fundamental, né? Poderia. O Cruzeiro teve um teste em relação a plano tático contra o Patrocinense, porque o Patrocinense fez mania de 5. Jogou no 5-4-1 no momento defensivo e o Cruzeiro não teve a menor dificuldade para bater o Patrocinense. É porque também não adianta você montar um esquema defensivo se ele não for bem ajustado. Você pode colocar lá os seus 10 homens fazendo uma linha de 10, né? Obviamente isso é uma brincadeira, mas que se não for bem ajustado, não for bem treinado, isso não dá certo. E o Cruzeiro, o que favorece muito é que os jogadores são muito técnicos, né? Tem os jogadores de velocidade, como você falou, o Marquinhos Gabriel, o David, o Rafinha, que podem atuar, mas jogadores técnicos como Robinho, Rodriguinho, que são capazes de fazer uma tabela, de uma enfiada de bola, que aí desmonta qualquer defesa. Tá aí, vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco, mas agora eu tenho um recado para você que quer se locomover em Belo Horizonte, com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Copertax você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do MOV, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Copertax. Ah, e pelo app você tem até 30% de desconto. Copertax, um jeito novo de se locomover. Então, pessoal, aproveitem, baixe o aplicativo da Copertax e garanta até 30% de desconto. É prático e bem mais barato. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético.